Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Gabriel, Leide, Agnes. Bom dia. E eu vou começar esse encontro, primeiro pedindo desculpas pela sexta-feira passada, onde não pude estar com vocês, mas segundo, fazendo aqui uma retificação sobre uma provocação que me foi feita por Agnes, e eu, de pronto, dei uma resposta que não me parece muito clara. É a questão da decisão do Supremo Tribunal, Agnes, sobre o PIS/COFINS e o ICMS. Nós falávamos sobre a questão do enriquecimento ilícito ou sem causa. E aqui, então, me parece que a linha está mantida do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o que acontece, para a gente entender? Embora a mecânica seja de direito tributário, mas para examinarmos o enriquecimento ilícito da administração, que ele existe, vamos verificar o seguinte: o que são o PIS e o COFINS? O PIS é um tributo direto, portanto não é indireto, de 0,65% sobre o faturamento bruto, e o COFINS é de 3% sobre esse faturamento bruto. Bom, então são pagos pelo contribuinte segundo a apuração das suas vendas, dos seus resultados, da prestação de serviço, dos produtos efetivamente vendidos. Bom, o que acontecia anteriormente? Como a lei dizia sobre a receita bruta, o fisco vinha considerando, e aí sim enriquecendo ilicitamente, que a base de cálculo desse produto, para efeito dos 3%, digamos assim, do COFINS ou do 0,65% do PIS, levava em conta, inclusive, esse imposto. Ou seja, quando, na verdade, uma mercadoria sai de São Paulo, que é, digamos, o maior polo fornecedor de bens, de mercadorias do país, né? Vamos supor, por R$ 1.000, e se acrescem 1.180 e ela chega aqui para o comerciante por 1.180, ele vai ter que pagar os 180, incluído no preço, e repassar para o consumidor, mas não é um dinheiro que entra para ele, né? Porque ele, na verdade, vai ter que recolher na contabilidade dele ao fisco. Então, se ele vendeu por 1.500, ele vai jogar os 18% sobre 1.500 e vamos ter aí 270. Então, como ele já pagou 180, vai pagar mais 90. E o que acontece? Isso entrava no faturamento da empresa. Ora, ela não fatura a rigor, ela não ganha a rigor, ela não tem um rendimento com aquele imposto, ela é mera repassadora desse imposto. Então, isso não gera efetivamente a expressão de um rendimento. Então, o que o Supremo fez, do meu modo de vista, acertado, é dizer, olha, você pode deduzir o ICMS da sua base de cálculo do PIS/COFINS. Portanto, nós estamos falando agora de um tributo direto que estava considerando como receita do comerciante, o que ele, na verdade, pagava de tributos. Porque se ele vende a mercadoria por R$ 1.500 e ele pagou aqui 18%, que daria 270, na verdade, ele só vendeu a mercadoria por R$ 1.330. Não vendeu por R$ 1.230. Não vendeu por R$ 1.500. Então, qual foi o valor que realmente, se ele recolheu, e deve ter recolhido, pelo menos esse custo abstrato, ele vendeu por 1.500, dos quais ele ficou com 1.230 e não com 1.500. E o que acontece? O Supremo Tribunal vira e diz, olha, não se inclui na receita bruta o ICMS pago, não é receita própria e pessoal
do contribuinte. Vejam como uma observação é válida para a gente enriquecer conhecimentos, né? Para que a gente, na verdade, se aprofunde. Eu dei uma resposta que me pareceu, naquele momento, pela leitura adequada, mas vejo que a melhor concepção é a seguinte: o contribuinte já vinha irregularmente, ou seja, recolhendo por um valor que ele não recebia. Ou seja, ele estava pagando diretamente com uma guia própria, sem transferir para terceiro, porque ele recolhe numa guia no final do mês, né, sobre um valor que ele não recebia. No caso, o valor nominal da venda foi 1.500, mas o Supremo disse: você pode descontar os seus, para facilitar, os seus R$ 200 de imposto sobre circulação, o que antes o fisco não permitia. E aí ele permitiu, esse dado eu não examinei, que a partir do dia 16 de março de 2017, todas as pessoas que utilizaram essa forma inclusiva do imposto na sua renda podem abater, ou seja, quem pagou 1.500 e só deveria ter pago, quem pagou sobre 1.500 e só deveria ter pago sobre 1.200, na verdade, pagou a mais. Pagou a mais. E, na verdade, deveria ter pago a menos. Logo, tem direito à restituição de um valor que não foi transferido ao contribuinte. Continua o enriquecimento sem causa, por quê? Porque durante todo o tempo, e até que o Supremo Tribunal Federal dissesse que era inconstitucional, o Estado continuou a receber, não no ICMS, mas no COFINS e no PIS, um valor além do devido, né? Um valor além do devido. Por isso, ele vai restituir, e aí são alguns bilhões de reais, né? Ele vai restituir ao empresário, porque esse foi o imposto do empresário. Se, por exemplo, nós tivéssemos dito: olha, a alíquota é de 18%, e o Supremo dissesse: olha, não cabe além de 16%, aí o Estado diria: olha, eu não posso fazer com que você devolva, porque esse ICMS você incluiu na conta do consumidor. Você destacou na nota fiscal e você pagou. Não é o que ocorre com o COFINS. Não é o que ocorre com o COFINS. Na verdade, o COFINS não me interessa quem é o consumidor, eu somo todo o meu resultado e, afinal, aplico a alíquota sobre esse resultado. Então, na tributação indireta, é que nós temos o comerciante ou o prestador de serviço como um mero repassador dos custos, mas na tributação direta ele assume pessoalmente esses custos. Agnes levantou a mão e queria voltar. Eu só fiquei assim, professor, como é que fica o povo que não entrou na justiça? Que parece que só vai ter direito que acionou até 2017 ou até não antes. Entraram na justiça, eu já me preparei para isso. Os que entraram na justiça terão direito à restituição antes de 2017, isso o Supremo disse, ou seja, desde a propositura da ação. E os que não entraram na justiça a partir de 2017. Mas isso leva também a um paradoxo. Vejam bem, será que não há enriquecimento ilícito? O Estado diria: olha, você tem que começar a litigar contra mim e você será beneficiado quanto mais cedo você litigar contra mim? Pois é isso que você não está estimulando litígios? O Estado, uma vez que tenha recolhido, deveria restituir na íntegra. Deveria restituir na íntegra tudo que eu recolhi durante todo o tempo. Também acho, independente de ter entrado ou não, né? Independente de ter entrado ou não. Porque, às vezes, por exemplo, durante todo esse tempo em que se discutiu a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, o que é que o comerciante, que o contribuinte fez? Eu vou aguardar até que se decida, para não gastar com advogados, para não gastar com custas processuais, para não gastar com uma série de coisas, para não estimular, e nós sabemos que o custo de um advogado não é pequeno, sobretudo nessas questões tributarista, então, é caríssimo.
Como é? Tributaristas costumam, na verdade, cobrar... Mais caros ainda. Diz que quem quiser ganhar dinheiro com direito, viu, meninos jovens aí, ó, vai ser tributarista. Dizem que no direito se começa na Justiça do Trabalho, evolui-se para o direito tributário e chega-se ao direito empresarial, que esse, na verdade, é uma fonte fantástica de enriquecimento. Uma das coisas, por exemplo, que mais gera resultados são os advogados que atuam paradoxalmente em processos judiciais de recuperação e de falência. E aí vocês dirão, mas como? Porque ele, na verdade, quase faz um trabalho de administrador de uma empresa, que mesmo em recuperação continua a atuar, a pagar credores, a administrar os bens, a vender determinadas situações. Não é um trabalho pequeno, mas normalmente eles são remunerados, e eles têm uma remuneração chamada encargos da massa. E que não bem remunerados. Viu? Muito bem remunerados. Por exemplo, na Bahia nós não temos nenhum escritório que tenha se especializado em recuperação judicial em falências. Em São Paulo já temos. Mas... Eu tenho um primo no Rio que ficou milionário com um escritório. Muito. Às vezes, uma única empresa gera milhões e milhões para um advogado, né? Porque ele, na verdade, faz quase um trabalho de administração também, né? Então, está aí uma sugestão para vocês profissionalmente, do ponto de vista dos que queiram e dos que lidem bem com essa área, esse tipo de situação. Vamos acabar também com um certo preconceito de que advogados não gostam de números. É mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, eu sou engenheiro, não sou obrigado a escrever certo. Não é? Eu sou advogado, não sou obrigado a ter número. Número é uma expressão lógica, gente. Número é uma expressão lógica, não é? Então, um mínimo de aritmética é fundamental para que alguém possa desenvolver algum tipo de raciocínio. Portanto, por exemplo, nós não discutimos orçamento, nós não discutimos, por exemplo, vejam uma coisa, todo ano os municípios têm, e aí falo da área de direito administrativo, tem uma ação que é uma ação de prestação de contas perante o Tribunal de Contas dos Municípios. Considerando-se que só na Bahia são 417 municípios, nós temos obrigatoriamente todo ano 417 processos. E aí, o que sabem? Eu vou arriscar uma estatística. Eu adoro uma frase de Disraeli, que foi um primeiro-ministro muito famoso na Inglaterra, onde ele dizia que há 3 tipos de mentiras: a mentira comum, a mentira deslavada e a estatística, né? Então, mas eu vou, então, na verdade, estimar, grosso modo, que 80% da defesa desses municípios é feita por contadores. Incrível como os municípios preferem entregar a análise, a defesa das suas contas, a defesa, eu não estou me referindo ao fazer as contas, ao elaborar os balanços, que isso é trabalho dos contadores, mas os municípios tendem a entregar aos contadores que às vezes escrevem barbaridades, que às vezes escrevem as piores loucuras do mundo ou deixam de ter oportunidades inusuais de fazer uma defesa. E é natural. Prestem atenção, essa é uma frase do Ataliba. A Constituição nunca se cumpre. As leis complementares, raramente. As leis ordinárias, com alguma frequência. Os regulamentos, mais frequentemente. E as instruções normativas, sempre. Então, o que acontece? Você vê processos administrativos onde o cidadão diz, segundo a cartilha
da CGU, da Controladoria Geral do município. Então, a cartilha virou norma, não interessa se ela é constitucional, se ela é inconstitucional, e aí nós não podemos pedir do contador que, por exemplo, diga, olha, é um vício de defesa, na verdade, essa impossibilidade, você tem que ter números clausos, a rejeição de contas não pode se dar por esse motivo, etc, etc, etc. Então, é um mercado na área do direito administrativo que, por culpa dos advogados, tem sido ocupado pelos contadores, né? Tem sido ocupado pelos contadores, que chegam lá e, como a defesa não é privativa de advogados, os contadores vão lá e fazem as defesas. Eu já vi contador dizer assim, olha, ele não abastecia nos outros 2 postos da cidade porque todos os donos fizeram campanha política contra ele. Não, quer dizer, isso é uma confissão de improbidade administrativa, de quebra absoluta da impessoalidade. Mas, para um contador, isso é o argumento mais normal. E aí o cidadão lá, e um tribunal de contas não é composto de juristas, eles dizem, de acordo com a instrução normativa, e é muito difícil, convenhamos, para o contador saber que aquela instrução normativa é ilegal, ou é inconstitucional, ou viola determinadas garantias, e daí por diante. Não é? Eu vou só dar um exemplo a vocês. O Supremo Tribunal já disse que não é nula a citação de prefeito por edital, desde que ele tenha endereço certo e sabido. E, no entanto, os tribunais de contas continuam a fazer citações por editais. Continuam a fazer citações por editais. Então, basta, às vezes, você dizer isso para anular um processo inteiro, né? Porque não há razão. Os tribunais eles não acompanham as decisões dos tribunais para, na verdade, operarem desse modo, né? Então, abrir as nossas cabeças para essas vertentes, e esse é um momento próprio, onde estamos deixando o curso. Quer dizer, o mais importante aqui não é aprender a aprender. Quer dizer, na verdade, conhecer os novos horizontes que se nos abrem, as novas perspectivas que nos importam. Por exemplo, a gente conhece muito pouco, e aí eu falei de enriquecimento ilícito, mas vou falar antes que eu me esqueça, como às vezes eu sou meio anárquico do ponto de vista da argumentação, ou seja, eu não sigo um script, um roteiro, eu fico percebendo se vocês sacam e sacando se vocês percebem, e a partir daí eu alimento esse processo que se chama aula, e bem por isso não se chama jaula, não? Eu queria dizer, por exemplo, no sistema americano, para você entender, e isso está chegando para o sistema brasileiro, as decisões, elas não têm uma ementa como nós temos hoje. Você pega os julgados por ementa e quantas ementas traem o texto, ou não refletem o texto, ou tem, na verdade, situações que não estão dentro do texto. Por isso, eles preferem não fazer a ementa e deixar que o resumo seja feito pelos pesquisadores. Então, o pesquisador é que vai descobrir o conteúdo. E, nesse conteúdo, ele vai distinguir o que é fundamentação e o que nós chamamos lá também obiter dictum, considerações paralelas, considerações que não estão, que vêm por acaso. A propósito disso, não foi violada a ampla defesa, mas mesmo que o fosse, mesmo que o fosse, o entendimento no mérito não vingaria. Esse mesmo que o fosse, o entendimento no mérito não vingaria, é um obiter dictum. Então, os advogados americanos usam o obiter dictum para a construção de novas políticas. Olha, a corte já entendeu, não para aquela, não é que se vai executar o obiter dictum, mas aquelas considerações
Aquelas considerações, na verdade, vão valer para a formação da política de precedentes, E mais importante do que o que se diz são as causas determinantes. O que são causas determinantes? Vamos imaginar o seguinte, um exemplo absurdo, ad terrorem mesmo, terrorista, alguém diz, olha, é proibido o uso de veículos automotores nesse parque. E alguém está lá com um carrinho de brinquedo de controle remoto e alguém diz, isso é um veículo automotor. Ele tem um motorzinho próprio. E ele funciona, inclusive, esse motor é acionado por controle remoto. Quer dizer, ele tem uma energia de movimento, energia mecânica, não é? Então, o que o advogado americano vai dizer? Mas a causa determinante foi a segurança dos que circulam no parque. Então, não está dito, se você pegar a norma, vai dizer são os veículos automotores, mas ele vai dizer a causa determinante, e aí a busca da causa determinante é o que vai fazer o leading case. O que é o leading case? O caso líder. Lead, led, conduzir, não é? O caso condutor. Então, o leading case é dado pela determinante, ou seja, pelas condições que determinaram aquela situação. Por isso que os conceitos indeterminados, sobre os quais já falamos aqui, são fundamentais para que eu não diga carros vermelhos não podem circular. E daí? Por quê? Porque a cor ofusca, porque outro tipo de coisa. Então, quando você trata, na verdade, de um conceito mais abrangente, você vai em busca da teoria das causas determinantes. E são essas causas determinantes que norteiam o que eles chamam das políticas subjacentes. Qual é a política subjacente a essa interpretação? Qual é a política subjacente a essa interpretação? Vamos imaginar, num estudo de política subjacente, que uma corte tenha dito, olha, fulano deu um empurrão em fulano de tal, isso se caracteriza como uma agressão física. Aí vem um advogado e diz, olha, a causa determinante foi o toque no corpo, de uma outra pessoa. E aí o outro diz, não, a causa determinante foi uma agressão. Na verdade, qual foi a causa determinante? Essa que é a causa determinante. Porque senão você diria, e se alguém puxou a manga de alguém? Olha, se eu tiver isso, há uma política subjacente de não incentivar os litígios desnecessários. Qual é a política subjacente na questão da agressão? Manter a paz social. E qual a política subjacente que se contrapõe a essa situação? A de, na verdade, evitarem-se agressões à integridade física das pessoas, né? Então, o estudo das chamadas políticas subjacentes, e eu estou dizendo isso porque vocês não vão encontrar isso nos manuais. Atenção, gente, por que eu não estou recomendando manuais? Porque quando já está no manual é porque já está superado. É de tanto se insistir em alguma coisa que ela vira manual, né? E dizem que quem sabe faz artigo, quem não sabe faz livro. Não é? Então, as grandes comunicações científicas hoje são feitas através de monografias, de artigos, de publicações, etc. A CAPES, que é um conselho que avalia a qualidade acadêmica, ela valoriza muito mais artigos e produção científica coletiva do que individual, porque resultam de uma pesquisa efetiva dentro de determinada situação. Então, por exemplo, a teoria dos motivos subjacentes é fundamental na interpretação
de uma situação qualquer. Por exemplo, é um exemplo bem típico americano, mas vai lá. Um cidadão, um garçom no restaurante, tropeça e derruba a bandeja com vinho, com tudo, e com alimentos na roupa de um cliente. Esse cliente processa. E aí a corte atribui uma indenização. Aí vem depois o outro e quer se valer desse precedente e diz assim: o entregador de pizza também derrubou a pizza e sujou a minha roupa. Aí a corte diz: mas qual é o motivo subjacente? Bom, no caso do restaurante, ele estava em público, ele estava numa roupa mais formal. Quando você atendeu o cidadão em casa, você estava sozinho, estava de bermuda. Então, a causa subjacente foi o constrangimento social que não existia aqui ou acolá. Então, a interpretação da chamada causa subjacente é fundamental para a compreensão do direito. Não sei se isso está claro para vocês. O que é a compreensão da causa subjacente? Ou seja, não é exatamente nem o considerando, nem o obter dictum, mas, fundamentalmente, qual é a causa subjacente a essa questão. E, às vezes, existem discussões lá nos Estados Unidos, aqui a gente não pensa, nem trabalha nisso. É uma pena, gente, é uma pena, e desculpem esse lance. Professor, como é que escreve esse obter dictum? Bota no chat aí, por favor. Vamos lá. Se inscreve no chat que a gente pega. Ok, tá certo. Vou fazer isso agora. Para todos, ok. Vamos lá. Desative o som. No chat, professor. Eu sei. Estou entrando aqui, tá? É porque o meu mouse não está muito legal. Agora sim. Ok? Então, que é um dito Ok, na látera. obrigada. Escrevi certo, viu? Olha. Obter dictum. Então, na verdade, não faz bem, porque essas palavras são... é bom sempre que a gente use esses recursos, né? Então, o obter dictum são considerações à látera que no Brasil não se valorizam muito, mas que têm uma repercussão muito grande. Quer dizer, porque elas induzem ou elas traçam a política subjacente. Por exemplo, nos Estados Unidos, se discutiu num confronto a seguinte situação, num determinado estado. Claro que o direito... lá existem algumas complicações que primeiro, a legislação de um estado é uma, isso você já sabe, a legislação de cada estado é outra, mas se discutiu num determinado estado... Esse café já está um pouquinho frio. E se discutiu num determinado estado se era possível proibir-se filmes pornográficos. E a Corte, a Suprema Corte Estadual, disse não. A liberdade de expressão pode até ser uma questão de gosto pessoal, mas eu não posso impedir a liberdade de expressão no que tange à produção de filmes pornográficos. E aí houve um ato da autoridade proibindo... espetáculos de nudez, stripper dancers, as dançarinas de strip,
as danças nuas, e a parte invocou, olha, não, você não pode me proibir, porque, na verdade, a Suprema Corte já disse que é constitucional, inclusive o filme pornográfico. Aí o advogado, um dos advogados, diz o seguinte, olha, a razão de ser da liberação do filme pornográfico é que ele não possibilita contato do audiente, do telespectador, com as atrizes ou com os atores. E no mundo onde há uma forte exploração feminina, não é? Ele diz, a política subjacente aqui não é a questão da liberdade de expressão, é impedir a prostituição, é impedir o assédio, é impedir o molestamento dessas moças que se exibem, é impedir a violência, a criminalidade, se elas não aceitam sair ou fazer, entre aspas, um programa com o cliente que está frente a frente a ela, o que não ocorre. Então, a discussão toda nessa questão da constitucionalidade era a política subjacente. Ele disse que, enquanto a política subjacente, no primeiro caso, era a liberdade de expressão versus a exposição do corpo, no outro caso, diz o advogado, essa política subjacente que esteve ali presente não está presente aqui. Aqui, a política subjacente na proibição na verdade, evitar-se a agressão, a exploração do corpo da mulher, a própria dignidade humana. Aliás, na França, um dos primórdios no conceito de dignidade humana é o chamado caso do anão. Esse eu conheço, professor. Você conhece, não? Então, conta aí para o pessoal, para que eu não fique sozinho, divida comigo. Que depois professor, pessoal, eu acho que todo mundo conhece, professor, porque em direito constitucional sempre, e direito administrativo sempre traz esse caso, né? Mas o anão que era tirado. Era aquele que o anão era arremessado, no show. Arremessado, Isso, o anão arremessado, né? Arremesso de anão. Só que o anão queria, o anão disse que ele vivia de sustento dele, né? Enrolar, não é? Essa que é a coisa, né? E isso, mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado, e quando a mulher diz, eu não me importo de exibir meu corpo, não, eu, na verdade, sou autônoma e faço o meu trabalho sem que ninguém faça, eu mesmo anuncio, eu mesmo vendo o meu corpo, e aí como é que fica essa coisa? E a dignidade da pessoa humana está presente no caso do anão e não está presente? Qual é a política subjacente que está dentro disso? Então, eu estou tentando trazer para vocês a questão da política subjacente, da questão da política subjacente. Então, ela é, digamos, uma questão de não o que está posto, mas o que está pressuposto. Vejam bem, a política subjacente não nos revela o que está posto, e aí está a beleza do direito, não é o que está posto, mas o que está pressuposto, né? O que está efetivamente pressuposto, né? Vamos imaginar que você diga que alguém que tem um poço numa fazenda de 3 metros de profundidade é obrigado a colocar uma advertência para que ninguém se fira, etc., gravemente, ou possa até morrer, etc., numa projeção de 3 metros. Mas será que essa obrigação poderia também ser posta
para que eu avise de nível de terreno, onde a pessoa pode até tomar uma topada e eu não complicaria a vida desse proprietário que tem um sítio, que tem alguma coisa. Se a cada desnivelamento do terreno, que é mais a regra do que a exceção, eu tivesse que colocar uma advertência, então se começou a pensar, a causa subjacente é o dano de monta, não é qualquer dano. O dever de advertir emerge de uma causa subjacente, que é, na verdade, o dano expressivo, o dano de porte. Não é o dano de uma topada, mas o dano de uma queda, vou usar uma expressão que a gente não gosta, espetacular. Não no sentido de boa, né? Espetacular tem um sentido de neutro, uma queda espetaculosa, uma queda de proporções, uma queda à la MC Kevin, não é? Quer dizer, vocês sabem do que eu estou falando, né? Hoje todo mundo sabe quem é MC Kevin, como sabe quem é Gilmar Mendes, etc, etc, né? A cultura é bem assim. Então, os dois têm competência, né? Quer dizer, quem não sabe quem é Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes ou MC Kevin, né? Ninguém sabe quem é Celso Castro, mas saber quem é MC Kevin, todo mundo sabe, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Né? Hoje a Capitã Cloroquina, todo mundo sabe quem é. Quem é a Capitã Cloroquina, né? É a Maíra, não é? É a doutora Maíra, né? E, bom, então, qual é a causa subjacente? O que eu quero trazer para vocês é essa questão da causa subjacente, ou seja, quando eu, na verdade, mais do que o dictum, que os americanos não usam o obter dictum, usam só o dictum, mais do que os consideranda, ou as considerações que compõem a fundamentação, são as causas subjacentes. O que é que levou a essa situação? O que é que levou a essa situação? Então, nos países que seguem precedentes vinculantes, hoje nós temos aqui a súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, nós temos a chamada súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, mas o sistema do leading case, o sistema dos precedentes, ele é muito mais arraigado nos países da common law e hoje vai tender para o mundo porque a União Europeia, ela, na verdade, adota rigorosamente a teoria dos precedentes, né? Ela, na verdade, não adota o sistema continental da dedução silogística, né? Da dedução silogística. Todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Quer dizer, essa dedução silogística não é tão prestigiada. Então, nas cortes que adotam os precedentes, eles têm muita dificuldade em abandonar o precedente. Não há uma proibição expressa, mas há um costume, uma vis atrativa, uma força imensa, como diria Caetano, aquela força estranha no ar, né? É uma música muito bonita dele, por isso essa força estranha no ar. Por isso que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Então, essa força estranha no ar é, digamos, a força do precedente que faz com que ele se torne vinculante, obrigatório. Então, se você tem um precedente que se aplica a casos idênticos ou análogos, você tem que buscar esses precedentes, né? Você tem que buscar esses precedentes. E eu vou lhes dizer uma coisa, na prática, o juiz conclui e busca o precedente, vê se tem um precedente que pense igual ao que ele pensa dentro dessa situação. Mas,
como a vida evolui, como a situação, na verdade, evolui, há formas de se flexibilizar, vamos dizer assim, o precedente. A forma de se flexibilizar o precedente. Quais são as técnicas mais comuns de flexibilização dos precedentes? Eu aposto que vocês não ouviram falar disso já. Técnicas mais comuns de flexibilização dos precedentes. É porque não está nos livros. É porque não está nos manuais, tá? Não está nos manuais. Quando a gente diz que é preciso pesquisar, é preciso não ser bacharel em direito brasileiro, não ser bacharel em direito brasileiro, eu gosto de dizer o seguinte, de que as aulas que eu dou, eu posso dá-las na Colômbia, na África do Sul ou em Portugal, como algumas vezes já dei, né? Na França, em suma, porque eu não trago nada de tão paroquial, de tão imediato, que vai mudar amanhã. Como Kishma diria, 2 palavras do legislador transformam bibliotecas inteiras em papel de embrulho, né? Quer dizer, esse tipo de coisa que nós chamamos de direito não é uma coisa direita. Não é certo. Não é certo, não é justo, nem é certo. Nem é justo, nem é certo. Eu, aliás, adoro uma brincadeira, uma piada entre o justo e o certo. Vocês conhecem, não? Então, dizem que 2 advogados, isso eu ouvi numa peça que eu recomendo a vocês, A Alma Imoral. É só uma atriz, é um monólogo, mas não é nada cansativo, ao contrário, você não perde um minuto, né? A Alma Imoral, podem procurar no Google que vocês vão ver boas referências. E lá ela conta uma brincadeira, ela entremeia com piadas, ela repete, eu me esqueço o nome da atriz, não é uma atriz superstar, não é uma atriz, e ela conta, ela diz, olha, vou tentar passar a minha ideia do que é o certo, do que é o justo, e aí brinca com nós, advogados. E diz, 2 advogados se encontram à porta de um motel. E, para pasmo dos 2, um deles se vira e diz, nobre colega, nós estamos com as esposas trocadas. A minha mulher está no seu carro e a sua mulher está comigo aqui no meu carro. E aí o outro diz, e o que faremos? E aí um dos advogados diz, faremos o que é certo. A minha mulher vem para o meu carro e a sua mulher vai para o seu carro. E o outro advogado retruca, é certo, mas não é justo, porque você está saindo e eu estou entrando. É certo, mas não é justo, porque você está saindo e eu estou entrando. Então, e é aí onde ela diz a diferença entre traição e tradição. Quer dizer, o leading case representa a tradição, mas para que, na verdade, eu consiga evoluir, eu preciso da traição. E a traição é a flexibilização do leading case. A tradição e traição são palavras muito parecidas, mas que têm, na verdade, a tradição traz a mensagem do passado e a traição traz o recado do futuro. Quando você rompe ou quando você trai, por exemplo, as regras escravocratas através da capoeira, que é dança e luta, você está perpetrando uma traição ao sistema que vai romper com a tradição do senhor de escravo e que vai anunciar um futuro mais livre, não é? Quando você diz que os judeus serão considerados filhos de mãe judia, quando antes a tradição era filhos de pais judeus, você evita aqueles meninos nascidos do estupro dos romanos
serem considerados romanos e não judeus. Então, o Conselho de Sábios muda a tradição para trair em nome da preservação da própria tradição. Então, uma das técnicas mais conhecidas é a do confinamento. O que é o confinamento? A corte diz, olha, essa decisão só vale para esse caso. Eu não estou comprometido com casos posteriores, que ninguém use isso daqui para, na verdade, espraiar isso para algum outro caso. Então, a própria corte adverte o que está confinando a decisão a um caso concreto. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal disse estritamente no caso de aquisição de medicamentos ou de autorização de intervenções cirúrgicas de urgência, é permitido quebrar a regra dos precatórios, é permitido requisitar diretamente o dinheiro dos cofres públicos quando eles sejam renitentes. Então, ninguém vai dizer que essa decisão vale, por exemplo, para eu cobrar a dívida do poder público, e esse é um enriquecimento sem causa, são os precatórios, sem a via tradicional de entrar na fila. Só que o Supremo diz expressamente, no caso de medicamentos, ele está confinando a decisão. Então, é uma técnica de confinamento. Eu faço, na verdade, uma técnica de confinamento. A Suprema Corte Americana eu tenho uma inimizade com o tempo terrível, porque eu não consigo, ainda bem, lamento dizer para vocês, mas agora as aulas vão ser de 1h50, eu acho um tempo, eu não consigo, na verdade, dizer o que eu tenho vontade nesse tempo, né? E tem professores que dizem assim, puxa, eu cumpro todo o tema muito antes do período normal. Eu digo, nossa senhora, como é que o sujeito diz que cumpre todo o tema no período normal? Tinha uma disciplina, chamada responsabilidade civil, e o cara me disse assim, um professor, como é que pode responsabilidade civil em um semestre inteiro? Não tem matéria para responsabilidade civil em um semestre inteiro. E eu fico imaginando como é que se consegue ensinar... Sério? Não tem? Nossa! Segundo esse professor, me disse que não tinha matéria para ensinar responsabilidade civil em um semestre inteiro. Eu quase dizia, olha, não tem matéria encefálica. Aí tomar as aulas com a doutora Joseane. Pois é, precisa aprender com Joseane. Joseane, aliás, eu conto com muito orgulho que, dando aula na pós-graduação, no curso de doutorado, eu propus ao pessoal que fizesse alguma contribuição interventiva. E Joseane propôs como trabalho a criação da Associação de Defesa do Consumidor. Esse foi resultado de um trabalho acadêmico de doutora Joseane, né? Porque eu digo, não vamos fazer aqui artigos... A Abdecon professor, e faz o ótimo a Abdecon foi. A Abdecon é resultado de um trabalho acadêmico com uma avaliação para o doutorado da professora Joseane. Né? Vocês vejam como... Porque eu digo, não faz sentido num doutorado você fazer um artigo. Eu quero intervenções. Na verdade, eu destaco essa com muito orgulho, de que a Abdecon nasce de um curso onde a gente pedia, digamos, um experimento onde se pudesse, na verdade, fazer esse tipo de coisa. Tivemos também um experimento que era a questão de definir se a prioridade, o caso Ubatã, saber se o prefeito podia fazer de São João sem pagar a folha de salário dos empregados. Esse foi um experimento prático real, né?
onde o juiz suspendeu, etc., e tivemos que acompanhar esse tipo de situação. E eu gosto, às vezes, desses experimentos, né? dessas experimentações. Mas uma das técnicas é o confinamento. Eu só posso, na verdade, fazer isso dentro dessa situação. No caso americano, nós temos um forte precedente quando um cidadão descendente de negros, e o conceito de negro nos Estados Unidos é muito extenso, né? Para os padrões americanos, eu sou negro, né? E quase todos os brasileiros serão negros, né? Salvo lá os catarinenses, não sei, mas de progênie alemã, né? Mas eu, para os padrões americanos, com certeza seria negro. E esse homem de descendência negra tenta se sentar num assento reservado para brancos. E foi repelido. E ele bateu a Suprema Corte, e a Suprema Corte, não. O princípio da igualdade não importa em que estejam juntos. Equal but separated. Ou seja, iguais, mas separados. Cada qual no seu canto. Vale tudo. Vale o que quiser, só não vale dançar homem com homem, mulher com mulher. Isso já vale, né? Está valendo tudo, né? Então, tem limites. Peraí, eu estou dizendo que vocês são iguais, mas não estou dizendo que vocês têm que andar juntos, têm que frequentar as mesmas festas, têm que frequentar as mesmas coisas. Então, o Arizona, a Universidade do Arizona, chegou a colocar jaulas para os negros em represália à decisão do Supremo. Já que são iguais, mas separados, eu vou colocar jaulas para estudantes negros assistirem, né, aulas. Bom, e aí um belo dia, um pai de um aluno negro quis matriculá-lo numa escola de brancos. Equal but separated. E o que ele disse? Olha, ele sabia que ele não podia vencer o precedente do equal but separated. E aí a corte ele disse, em matéria educacional, se o meu filho não conviver com a comunidade branca, com os hábitos de que eles têm, com as possibilidades com que eles raciocinam, como é que ele vai aprender, por exemplo, sobre bolsas de valores, sobre investimentos, se na minha comunidade pobre ninguém fala no mal, no consumo, etc., etc. Como é que ele vai aprender isso ou aquilo se ele não conviver com esse debate desse tipo de situação, não é? Como é que ele vai, na verdade, aprender determinadas coisas, não é? E aí a Suprema Corte, eu tenho um precedente, equal but separated. Eles são iguais, mas são separados. E aí vem um juiz e diz, bom, no caso da educação, eu tenho que convir de que a separação não permite a igualdade, porque é importante que os alunos possam estabelecer uma troca de ideias, um intercâmbio, uma simbiose, e eles, para a educação, não vale o equal but separated. Ou seja, é uma espécie de confinamento. Eu não mudei a regra, não. Eu estou dizendo que, nesse caso, confinado aos casos educacionais, não vale o equal but separated. Não vale o precatório para a compra de medicamentos. Não vale o equal but separated. Tanto é que, mesmo depois desse caso da escola, a Suprema Corte Americana considerou válidas cláusulas, imaginem, impensáveis no Brasil, odiosas no Brasil, que proibiam os inquilinos de receberem visitas de pessoas negras na casa. Vocês imaginem como era o preconceito americano, né? Você paga o aluguel da sua casa, mas você não pode hospedar por um dia, ou, em alguns casos, mais gravemente, você não pode receber visitas de negros. Porque você diz, olha, me desculpe, mas a casa é alugada e o meu senhorio, o meu locador, não permite que eu receba negros. E o que a Suprema Corte diz?
precedente está valendo, equal but separated. Equal, aquela regra foi confinada à questão da educação. Então, essa é uma questão do confinamento. Outra questão muito própria é a questão da presunção. A presunção, ou a ficção presuntiva, eu prefiro chamar a teoria da ficção presuntiva. Você presume o que você já sabe que é uma ficção, né? Ou a teoria da ficção, eu prefiro, na verdade, embora lá eles falem a teoria da presunção, mas eu prefiro falar da teoria da ficção. O que acontece? Há uma norma nacional nos Estados Unidos, fruto da história deles. O que acontece com o racismo mais pronunciado nos Estados Unidos, ou mais explícito nos Estados Unidos? É que lá as famílias que foram colonizar eram famílias de negros ou famílias de branco. E aqui, dos malefícios odiosos que tivemos na colonização, alguma coisa veio de boa. Vieram só os homens e eles mantinham relações com mulheres negras e índias. Claro que muitas delas por estupro ou por outro tipo de coisa, não vamos adentrar nessa questão. E aí nós temos uma miscigenação. Então, o negro americano se habituou a conviver nos guetos negros e a população branca afastada dele. Então, eles ainda falam hoje a literatura sobre casamentos interraciais. Quer dizer, é uma coisa que ninguém escreveria no Brasil, casamentos interraciais, não é? É uma coisa muito louca, não é? E então, os preconceitos foram sendo moldados dentro dessa situação. Mas o que são as ficções? Então, esse país que, na verdade, preservou a autonomia, quase soberania dos estados, vejam que os Estados Unidos da América do Norte são um país sem nome. Sem nome por quê? Só anunciam um fato: Estados Unidos da América do Norte. E como é o nome desses Estados Unidos? Já que eles ficaram unidos, como é que nós vamos chamar? Né? É rigorosamente um país sem nome, né? Estados Unidos. Simples, nós somos os Estados Unidos e que não resolvemos colocar nome. Talvez por isso eles não gostaram tanto e se chamam Nós da América, We the American People. Eles se apropriaram americano como se fosse eles, né? Exatamente, como se eles fossem o país americano. We the American People, isso é assim, nós, o povo americano, tá? É igual o que eu adoro chamar o pessoal do Sudeste de sudestinos. Porque eles às vezes dizem, fulano é nordestino, eu joguei vocês sudestinos, não é? Então, ninguém usa, mas eu gosto de usar, de pirraçar, não é? Eu adoro, gente, fazer essas comparações bem provocativas, né? Bem provocativas, né? Uma das poucas vezes que eu fui à reunião do meu condomínio, eu moro no Rio Vermelho, dizem que é no Rio Vermelho, mas oficialmente, inclusive para os Correios, etc., aqui é Vila Matos. Então, que é uma comunidade muito pobre, muito simples. E quando eu chego no condomínio, eu digo, nós da comunidade de Vila Matos, o pessoal olha para mim com cara de quem quer devorar, né? Como ele diz, você está desvalorizando o prédio, né? Porque você está chamando isso aqui de Vila Matos. Nós não pensamos nisso. Eu digo, não. Ou se você... Então, os sudestinos, os nordestinos... Mas, vamos lá. Os Estados Unidos têm uma regra comum, essa é a regra geral, de que... Gente, eu estou atento para o horário, peço só 5 minutinhos. Eu
comecei uma reunião no departamento e aí o pessoal, não, a reunião do departamento prefere as aulas. Eu, não, nós estamos num momento atípico, só temos um encontro por semana e eu sinto falta desse encontro, tá? E eu, inclusive, na semana que vem já não estive lá, não vou discutir não, estou saindo. Tchau, tchau. Se vocês acabarem a reunião, às 12h30 eu tento voltar. Mas aí, uma regra nos Estados Unidos de que ninguém é obrigado a se submeter à jurisdição de outro estado. Ou seja, se eu sou da Califórnia, eu só devo seguir a jurisdição da Califórnia. Eu sou só obrigado a seguir a jurisdição da Califórnia. Se eu sou do Texas, eu sou obrigado a seguir a jurisdição do Texas, não é? E lá eles admitem a eleição interessante, a eleição de sistemas jurídicos, não é só eleição de foro, como acontece no Brasil, não. Aplicam-se as regras do direito californiano e, obviamente, que as grandes empresas procuram adotar regras do direito que lhe for mais favorável. Aplicam-se as regras do estado da Flórida, aplicam-se as regras do estado de New York. Pois bem, como você não é obrigado a se submeter a regras desse tipo de coisa, Ralph Nader, que era um dos defensores do consumidor, começou a questionar esse tipo de coisa. Bom, vão ter empresas sediadas no Havaí, e vão submeter só à jurisdição do Havaí, mas vão vender produtos em Nova York, vão vender produtos no Texas, vão vender produtos em Ohio, vão vender produtos, sei lá, em São Francisco, na Califórnia, vão vender produtos onde bem eles achem adequados. E aí, o consumidor que está no estado de Nova York vai ter que se submeter ou demandar contra o produtor no Havaí? Qual é a dificuldade desse tipo de coisa? E aí eles construíram a seguinte ficção. Ninguém é obrigado a se submeter à jurisdição de outro estado, mas quando você comercializa o produto para outros estados, implicitamente eu estou entendendo o seu recado. Eu aceito a jurisdição desse outro estado. Aceita coisa nenhuma. A Suprema Corte quis contornar e, como ela não quis quebrar o princípio de que ninguém se submete a outro estado, a jurisdição fora do seu estado, disse: se você comercia com outro estado, você aceita, na verdade, a minha jurisdição, não? Isso evidentemente, uma forma ficta de você manter o precedente, manter o leading case. Ninguém se submete à jurisdição de outro estado, salvo se consentir, e eu entendo isso como uma manifestação de consentimento. É o que nós chamamos aqui de um silêncio eloquente, ou seja, de um silêncio que fala, né? De um silêncio que, na verdade, efetivamente fala, né? Então, essa revogação. Em outros instantes, e esse seria o terceiro modelo, de flexibilização, de técnica de flexibilização jurisprudencial, é a clara modificação da política subjacente. Quando a Corte reconhece, Agnes está com a mãozinha levantada aí. Nada, depois eu pergunto. Tá. Então, a técnica de modificação da política subjacente é o que se diz: olha, essa norma ou esse precedente jurisprudencial se justificava exigir vistos de determinadas pessoas para entrada nos Estados Unidos, se justificava, era considerado constitucional pela modificação do fato subjacente. Já não há mais migrantes
ilegais ou clandestinos de tal ou qual país. Então, eles têm lá as estatísticas, ainda exigem vistos de brasileiro, porque, infelizmente, os brasileiros, pelas más condições no país, buscam ir para o American Dream of Life, para o sistema americano, para a vida dos sonhos americana, né? Então, eles têm, mas eles podem, sem nenhum problema, liberar o visto, porque a política subjacente para preservar a própria política subjacente, ou seja, qual é a política subjacente? É evitar a imigração ilegal. Se essa imigração ilegal já ocorre em proporções mínimas, não faz muito sentido, na verdade, manter essa restrição aos vistos de entrada. Então, para preservação da política subjacente. O exemplo que eu mais gosto, né, dentro dessa questão não está nos Estados Unidos, entretanto. Está na Áustria, quando, por exemplo, se criou uma lei de proteção à mulher, dizendo que a viúva tinha direito a 70% dos rendimentos do marido a título de pensão após a morte. E igual direito teriam os maridos se demonstrassem que dependiam economicamente das suas mulheres. Isso é uma lei de 1910, alguma coisa. Por volta de 1965, se não me falha a memória, levantou-se a inconstitucionalidade. Ou exige-se dos homens e das mulheres, ou dispensam-se de ambos. Não faz sentido você exigir do homem a prova da dependência e dispensar essa prova da dependência da mulher. Qual era a política subjacente? A Corte mandou fazer um levantamento estatístico e disse que, quando essa lei foi feita, poucas mulheres ocupavam o mercado de trabalho. Agora, 40% das mulheres já ocupam o mercado de trabalho. E a Corte disse que essa lei está a caminho da inconstitucionalidade. Parlamento austríaco, modifiquem rápido essa lei, senão eu vou declará-la inconstitucional. Quer dizer, o que mudaram foram os fatos, a interpretação é a mesma, é de que, com base, a política subjacente foi fundamental para a compreensão desses modelos. O tempo, mais uma vez, conspira contra mim, eu vou abrir aqui uns 5 minutos para o que ocorrer. Professor, é porque tem uma dúvida da turma sobre a avaliação final, se o senhor decidiu, se vai ter, como é que vai ser. Eu mandei um texto para vocês. Professor, mas aquele texto é muito ruim, ninguém gostou, não. Você dá uma outra coisa. Né? Tá. Ela é muito ruim. Tá bom, então eu vou passar um outro texto em português. Não, ele é mais denso, eu sei que é meio complicadinho ler. É muito ruim, professor. E tem gente reclamando que não consegue ler direito o espanhol, foi assim generalizado. Aí, como é final de semestre, você arruma uma coisa assim mais light, sabe? Vamos... Ou jogue, olha só, então dê um texto e jogue alguma questão sobre o texto para a gente responder. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta. A gente reservaria a próxima quarta-feira para fazermos uma prova oral para os que quisessem ser liberados do trabalho. Com 10 minutos, a gente faria um agendamento. Seria um bate-papo sobre essas coisas. Mas aí ia ser complicado, professor. Quem está cheio de prova essa semana. Mas também vocês não podem. Então, eu vou dar um texto. Quarta-feira a gente está cheio de prova e tem prova sobre mim toda. Se tivesse a prova oral que o professor faria, vocês não iam ter que responder uma pergunta específica. O que ele quer é que vocês debatem, falem, a sua opinião. Não é perguntar, você sabe que é isso, você sabe que é aquilo? Não, eu entendo, professor. O meu problema é conciliar um horário. Eu quero uma conversa individual com vocês, não é nada demais. O problema é arrumar um horário que todo mundo possa, porque tem gente que tem horário... Todo mundo. A gente vai fazer uma escala onde eu vou disponibilizar o dia inteiro e você tenta se encaixar. De 10 em 10 minutos, vamos dizer, a gente começa às 8, 8h10, 8h15. Quem entrar no WhatsApp primeiro, a gente fecha de hoje até segunda a listagem. Então, você encontrar, se alguém já pediu 8 horas, você pode colocar 8h10, ou 8, sempre em intervalos de 10 minutos.
e a gente teria só uma conversa. É uma forma de a gente se encontrar um pouco mais pessoalmente, tá certo? Eu acho que essa é uma fórmula muito boa, porque vocês não terão que escrever nada, vocês não vão simplesmente, não se preocupem que eu não vou perguntar o que é isso, o que é ato administrativo, o que é não sei das quantas, o que é isso, não vou perguntar nada sobre vocês. Pode ser que eu pergunte, por exemplo, e aí, qual foi o ponto que mais lhe interessou na aula? E aí, como é que são as coisas? Nós temos que só cumprir uma formalidade. Débora quer falar. Oi, Débora. Professor. Bom dia. Obrigada, professor. Bom dia. É porque eu fiquei um pouco em dúvida. Essa opção da prova oral é só para quem não quiser fazer, então, o fichamento do texto que o senhor vai passar. Exatamente. Eu posso, inclusive, fazer o seguinte, jogar amanhã um texto substitutivo em português, tá? E aí vocês fazem. Também, até amanhã, eu coloco um texto substitutivo desse. Vejam que eu sou bonzinho só, né? Essa é ótimo, professor. Eu sou mesmo, eu não dou para... Eu adoro ensinar, mas julgar provas, eu não seria juiz nunca. Eu tenho um outro espírito. Então, amanhã eu vou colocar um texto, tá? Que pode substituir aquele texto, aspas, chato, que vocês enfrentaram. É um texto muito importante. Eu queria que um dia vocês se lembrassem de ler o livro todo, porque não tem nada. Eu tenho esse livrinho aqui com muito carinho, né? Que é o único livro que eu encontrei sobre o assunto, né? Eu acho que não dá para, eu não sei como fazer em linha direta, né? El enriquecimento injusto da administração pública, né? Que é um tema muito útil para vocês, é uma forma de buscar a leitura. Mas eu entendo que vocês estão naquela fase de final de semestre e que vocês estão no final do curso, provavelmente, né? Os alunos que pegam aprofundados estão. Então, amanhã de manhã, aí, com a ajuda de Manuela, eu vou selecionar um texto. Professor, estão perguntando se vai ser um fichamento desse texto que você vai passar, ou vai ser um fichamento, ou a prova oral ou o fichamento, mas é um fichamento ou vai ser o quê? Ô, professor, você poderia botar o texto e botar alguma questão sobre o texto para a gente responder. A gente comentar sobre a questão. Pode ser também, seria interessante. Eu prefiro que você... Mas eu acho que é mais fácil você, Agnes, escrever a sua opinião, o seu pensamento crítico. Eu quero que selecione alguma passagem que lhe sensibilize. Pronto, seria mais ou menos... Pronto, beleza, ótimo. Pronto, seria isso. Selecione alguma passagem do texto que lhe sensibilize, tá? Eu vou trocar ideias com a Manuela, porque ela é mais boazinha do que eu, viu? Muito Se é que bom. pode ser, hein? E aí o senhor já marca a data de entregar. Eu marco, sexta-feira que vem. Ninguém vem nem para a aula, nem pensar sem ele, viu? Eu não fecho a nota de vocês dia 5. Tranquilo, professor, beleza. Oi, diga professor, aí. Oi, licença. Só para saber quando a gente vai receber também a primeira nota. A primeira nota, eu acho que segunda-feira a gente passa para vocês, viu? Pronto, obrigada, professor. Então, fica aí a opção. A outra fica para sexta-feira, tá certo? Pronto, então ficou entendido. Pronto, vai obrigada, ser o texto para colocar amanhã e para entregar. Amanhã eu coloco no WhatsApp, tá bom? Frequentem o WhatsApp. Beleza, no grupo. E vocês terão esse texto amanhã no WhatsApp. Vou procurar um texto tranquilo para vocês, tá? E que, na verdade, eu estou muito preocupado em que vocês tenham aprendido coisas novas, tenham pensado... Não, foi ótimo, eu gostei muito das suas discussões. Não, na verdade, mais mexer com a cabeça de vocês, né? É muito mais isso do que passar um conteúdo que amanhã já não pode valer. Não serve para nada, você tem toda a razão. Exatamente, é só uma questão do raciocínio, mas eu entendo também, a gente, como estudante, pensa como estudante, não adianta imaginar que eu tive um professor no doutorado que era o professor André Skrell, era alemão,
e falava aquele português bem arranhado. E eu era coordenador do curso de graduação. Imagina, naquele tempo não era obrigatório dar licença para doutorado. E eu, mesmo assim, resolvi fazer. E aí, uma série de coisas, às vezes não dava. Eu viajava no domingo e voltava na terça-feira para o Recife, para a Universidade Federal de Pernambuco. E que era o doutorado mais próximo que tinha, e também um doutorado com 5 pontos, né? E aí, um belo dia, eu não pude ir para a aula dele. Ele disse: professor, será que o senhor poderia abonar a minha falta? Porque ele era rigorosíssimo nessa questão de falta. Sim, eu não estou entendendo a sua pergunta. Eu só sou testemunha da sua presença. Fora daí, com o sistema. Eu só anoto se o senhor está presente ou se o senhor não está presente. O mais não é comigo. Se o senhor está presente, eu digo. Se o senhor esteve presente, agora, se o senhor está ausente, eu só faço constatar. Não tem nenhuma ingerência sobre esse assunto. Não sou eu. Eu só sou testemunha de se o senhor esteve ou não esteve. E eu não posso dar falso testemunho. Eu disse: muito obrigado. E aí aprendi. Olha que eu já era coordenador, professor coordenador do curso de graduação. Morri de vergonha dessa história toda, né? Mas eu entendo. Então, quem quiser, na verdade, quando é que será a avaliação oral facultativa? Na quarta-feira. Quando é que se abrem os horários? Às 8. Qual é o intervalo? 10 minutos. Então, se você achar alguém às 8, você terá um espaço às 8h10. Como é que é feita a inscrição? No WhatsApp, tá? E como é que é a entrevista? De 10 minutos sobre temas muito gerais, tá certo? Nenhuma coisa específica, nenhuma pergunta, nem nenhuma questão. Opção 2, que é, digamos, o aspecto mais sensível do texto. Não é um fichamento, não é uma coisa abrangente do texto, mas um ponto que você queira pensar e selecionar disso daí. Qual é o tempo de entrega? Na sexta-feira. Qual é a data de entrega dos primeiros trabalhos? Na segunda-feira. Alguma questão ainda ou algum tema que vocês queiram, no que ocorrer, levantar? Sim, professor, uma questão. A entrega, ela será feita pelo Moodle ou pelo WhatsApp? Pelo Moodle. Pelo Moodle, né? Ok. Ah, tá certo. Certo. Agora, professor, uma outra questão também. Aquelas pessoas que optarem pelo debate, né, Pelo debate, tá certo. Pelo debate e tal, esse assunto, a pessoa que irá propor o assunto, a discussão, o que irá falar? Pode, sim, a pessoa pode propor a discussão, eu quero falar sobre esse assunto e eu posso fazer algumas intervenções, não tem nenhum problema. Haverá então uma interação com o senhor, né? E a pessoa que propôs o tema, que propôs o assunto, poderá também dirimir dúvidas que houver, né? Com o senhor. Claro, lógico, né? Nós só não deveremos passar dos 10 minutos. Então, esse poder de síntese é muito importante para a gente, né? Quer dizer, por quê? Porque vamos aprender com os publicitários. Os publicitários, às vezes, têm 30 segundos para passar uma mensagem, né? Então, nós temos 10 minutos para conversarmos, até trocarmos ideias sobre o próprio curso, sobre suas expectativas em direito administrativo. Por exemplo, um dos temas que eu questiono muito é a validade da chamada prova escrita. Um colega me disse que estava adotando um sistema super sofisticado de provas síncronas e que a questão é um programa de computador e que a questão se apaga em 10 minutos, ou seja, primeira questão, 10 minutos depois ela não está mais disponível para o aluno, para evitar a pesca. E eu acho engraçado quando se fala de pesca, porque quando vocês se formarem vão ser obrigados a pescar, sabe? Quando eu faço uma petição, eu pesco na jurisprudência, eu pesco na doutrina, eu
pesco nas fontes onde eu acho, eu pesco em todos os momentos. Professor, qual foi o ministro supremo que defendeu algum voto sem estar olhando tudo ali? Está lendo o tempo todo. Claro. É raro o que faz sustentação oral. E o que faz é pouco responsável, porque, na verdade, é um trabalho de pesquisa, gente. Então, eu pesco, sim, e triste de quem não pescar. Então, eu acho que a palavra que o coordenador do curso deveria dizer, seja lhes dado pescar doravante. Digamos, o que seu título lhe garante, é o direito de pescar licitamente. Então, se, na verdade... Eu já proíbo a pesca. Eu estou dizendo que eu quero de você memória. Eu não quero de você inteligência. Eu quero de você memória. Eu já fiz pergunta do tipo assim: olha, daqui a 3 dias me respondam por que os banheiros da faculdade são muito grandes. Agora não são mais não. E aí o pessoal começou a discutir. Foi um debate riquíssimo sobre áreas molhadas, que eram mais caras do que as áreas secas, então que nas obras públicas o pessoal tentava usar áreas mais custosas, né? E que encanamentos, essa coisa, e isso elevava o BDI, a taxa que eles cobram na construção. Por isso que quanto mais eles gastassem, mais eles ganhavam. Então isso foi um debate muito rico sobre as compras públicas, e a questão era simplesmente esse tipo. Eu já fiz perguntas do tipo assim: por que as canetas BIC do TRE não funcionam? Porque, na verdade, coitado do TRE, ficou marcado, mas porque foi um aluno, que eu mudei o nome, agora só me lembro o nome mudado, disse Lucas, que quis preservar a identidade dele, disse que as canetas BIC do TRE não funcionam. Você poderia ajudá-lo a entender esse fenômeno? E aí a ideia é de que a BIC, por exemplo, fabrica para entidades particulares e para entidades estatais, não é? Então, eu quero, na verdade, essa interação da prática com a teoria. E outra coisa, a teoria nasce da prática e não o contrário. Isso aí é uma questão antropológica da qual eu não abro mão. Ninguém nasceu teorizando nada para depois ir encontrar, deixa eu ver uma prática que se adapte à minha teoria, né? O Isaac Newton, quando cai a maçã, supostamente, sobre a cabeça dele, ele começa a formular alguma ideia da teoria da gravidade, vai vendo como é que os outros objetos caem, como é que as outras questões, como é que a atração se faz, mas a partir de uma prática é que você, na verdade, constrói uma teoria. E essa que é, na verdade, o grande erro. Nós estamos insistindo na primazia do método dedutivo, quando o método indutivo é muito mais rico, não é? Eu, pelo menos, tenho mais autoridade. Quando eu vejo que todos os corvos que eu observei são negros, eu digo, os corvos são negros. Até que alguém me prove o contrário e encontre um branco, eu posso teorizar. E toda teoria ela é provisória em um dado momento. A física clássica valeu em um dado momento. A física einsteiniana, da teoria da relatividade específica, que sucedeu à própria relatividade geral, tem seu espaço. A física quântica idem, né? Então, mas todos eles nascem de observações. Eu construo a teoria a partir da prática. Então, quando eu digo, olha, como é a técnica do confinamento? Eu observei várias decisões dos tribunais e percebi que, em alguns casos, eles fazem isso, isso e isso. E aí eu sintetizo em laboratório o confinamento. E, a partir daí, eu digo, olha, essa decisão está confinada a esses fatos. Eu sou um agente provocador, né? Eu sou um agente bastante provocador. Muito obrigado a vocês. Eu vou tentar voltar para a minha reunião do departamento. Obrigada, professor. Mas estamos repetindo. Na sexta-feira o trabalho, na quarta a aplicação oral, até amanhã a liberação do texto. Tá certo? Obrigado, professor. Bom fim de semana. Obrigada e bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, todo mundo. Tchau. Manuela, não esqueça de perguntar para ele quantas páginas o pessoal está querendo saber aí, viu? Quem for fazer. Tá. Até mas não vai ser nada.
Não vai ser nada muito grande. Já respondeu aí, até 5. Já? Tá. 5, pronto. Tá. Tchau, Tchau. Vou encerrar, hein, gente?